Vamos lá, hein, gente? Falar agora de um outro tema que também tem relação com o sistema nervoso, que é a homeostase. E aí, como nós já tínhamos definido anteriormente, o termo ele é formado pelos radicais gregos homeo, que significa o mesmo, e stasis, que significa ficar. Então, ficar no mesmo seria uma terminologia apropriada para esse termo homeostase. Homeostase, como nós falamos, significa que você vai tentar manter um estado de equilíbrio corporal, então uma tentativa de manter um estado de equilíbrio. Ao mesmo tempo, você pode entender a homeostase como tentativas de tentar de manter quase a estabilidade, né, do sistema, de tentar manter constante o meio. Principalmente o meio interno, né? Obviamente a gente está falando de homeostase relacionado ao funcionamento corporal. E essa tentativa ela envolve ações conjuntas de vários sistemas do nosso corpo, com o objetivo de tentar ajustar esse meio interno. Então, a princípio é importante entender que a homeostase não é algo estático, tá? Apesar do termo falar sobre permanecer, né, de maneira constante, a homeostase é um equilíbrio dinâmico. Então, por que é um equilíbrio dinâmico? Porque significa que o tempo todo você pode modificar a sua condição, você pode fazer, né, situações distintas, se envolver em situações distintas que vão requerer do seu corpo um ajuste. Então, por exemplo, a transição do repouso para o exercício, uma situação de alimentação. Então, você vai manter um equilíbrio que é chamado de equilíbrio dinâmico, tá? Quando se fala de homeostase, você pode entender que vários sistemas participam desse controle homeostático, mas de maneira mais intensa, três sistemas, digamos, que estão trabalhando mais. O sistema nervoso é o principal agente dessa regulação homeostática, mas esse sistema, né, como nós falamos, ele precisa dos outros sistemas para que a homeostase aconteça. E boa parte das vezes ele utiliza o auxílio do sistema endócrino como sendo um outro mecanismo de apoio aí na questão da regulação corporal e das suas condições. Ao mesmo tempo, né, nós podemos entender que o sistema imune ele cuida de uma maneira específica e particular da homeostase relacionada à questão, né, das defesas corporais. Então, a homeostase em relação ao estado de saúde agudo, né, contra infecções, micro-organismos, polissacarídeos ou agentes que poderiam causar distúrbio e doença. Então, ele regula a homeostase nesse sentido de defesa. Mas também é possível identificar algumas situações de saúde que são geradas, né, pelo sistema imunológico ou por falhas de mecanismos regulatórios ou por falhas, né, associadas a, por exemplo, excesso de atividade desse sistema. Então, por exemplo, uma falha de reconhecimento das células do sistema imune em relação às células do nosso corpo pode gerar uma doença conhecida como doença autoimune, que é o caso da tireoidite de Hashimoto, é o caso, por exemplo, da diabetes tipo 1. Um outro problema que tem sido comum, né, que afeta as pessoas de maneira crônica é a chamada aterosclerose. E aí a aterosclerose ela é conhecida como uma doença, né, crônica, não transmissível, que vai ser gerada por entupimento dos vasos, né, formação de placas de gordura, placas de ateroma, que vão entupir os vasos. O sistema imune ele participa desse processo de formação dessas placas, uma vez que a sua dieta é uma dieta aterogênica, uma dieta desregulada. Então é possível acessar células desse sistema, como é o caso dos macrófagos, né, que estávamos falando na aula passada, da neuroglia, né, que é um tipo de macrófago. Então esses macrófagos acabam interagindo demais com as lipoproteínas de baixa densidade, no caso LDL, e formando assim uma célula esponjosa que inicia os processos de formação lesiva dos vasos e acúmulo de gordura, tá? Então isso é fruto de uma ação disruptiva, de um problema relacionado a excesso de radicais livres produzidos e relacionada a uma dieta que não é muito favorável, tá?
Mas enfim, falando de homeostase, é importante perceber que a própria constituição do corpo humano, ela foi criada, né, foi gerada para que você pudesse ter um apoio no sentido de regulação homeostática. Quando você fala, por exemplo, de sistema ósseo, a gente está falando de homeostase de minerais. Então, é possível armazenar minerais nos ossos, como é possível também liberar minerais para a corrente sanguínea, a fim de manter um equilíbrio homeostático. Um dos agentes mais importantes para o controle homeostático é a água. Nosso corpo ele possui aproximadamente 60 a 65% da sua constituição formada por água, e a água ela é um elemento que nós vamos falar um pouquinho mais dela já já, tá? Mas temos ainda, fora a água, outros elementos que são muito importantes, como é o caso do tecido muscular. Bom, não sei se você sabe disso, mas a redução da massa muscular ela pode gerar doenças, como é o caso da diabetes, tá? A diabetes tipo 2, ela pode ser sim, ou pelo menos, né, a resistência à ação da insulina pode aumentar se você perde massa muscular. E aí, então, assim, a gente começa a perceber que o tecido muscular ele tem papéis que são metabólicos e de regulação da homeostase, que vão para além, né, daquela condição associada às funções tradicionais de locomoção e sustentação. Então, quando você fala de regulação da glicemia, por exemplo, o tecido muscular é um dos tecidos mais importantes para que isso aconteça, porque é um tecido ativo, biologicamente falando, que consome energia e que tem por atividade, né, fazer essa captação da glicose que foi consumida na dieta. Então, se porventura você perde massa muscular, significa que você diminui a capacidade de captação da glicose, o que favorece aumentos da sua glicemia, tá? Uma outra situação, né, associada ao tecido muscular é um fato que foi descoberto há 50 anos atrás, aproximadamente, que é o fato de que vários tecidos do nosso corpo eles produzem substâncias que simulam a ação hormonal, que são chamadas de citocinas. As citocinas são peptídeos, ou seja, são fragmentos de aminoácidos que têm função de comunicação, assim como acontece com os hormônios. Então, por exemplo, você já ouviu falar do hormônio da fome, né, que seria a grelina. A grelina é um tipo de peptídeo que sinaliza para o seu hipotálamo a necessidade que você tem para comer, sempre que o seu estômago está vazio. Você já deve ter ouvido falar da leptina. A leptina é o conhecido hormônio de saciedade. O hormônio da saciedade também é um peptídeo, só que é liberado pelo tecido adiposo. Esse tecido adiposo aí mesmo que você está vendo a gordura, a depender da quantidade de gordura corporal que você tem, você libera a leptina, que é um mecanismo regulador do seu balanço energético de longo prazo. E você vai ter no tecido muscular a liberação de citocinas, que podem ser chamadas de miocinas, que é o caso da interleucina 6, que é um elemento regulador de aspectos inflamatórios. Então, mas no caso do tecido muscular, sempre que você realiza contração muscular, você aumenta a transcrição gênica para essa interleucina 6, o que vai proporcionar uma sinalização da necessidade energética do músculo, tá? Porém, hormônios, citocinas, adipocinas, miocinas, todas elas têm um papel, têm uma atividade que é reconhecida como sendo uma atividade pleiotrópica. E o que significa ser pleiotrópico? Significa que elas exercem mais de uma função, elas fazem mais de uma tarefa. Então, uma insulina, por exemplo, nós conhecemos como sendo a responsável pela captação da glicose. Mas a insulina ela também é um hormônio anabólico, ela sinaliza para a transcrição gênica associada ao aumento da síntese proteica no músculo. Então, cada elemento desse possui mais de uma função, tá? E a gordura ela tem um papel homeostático associado à regulação da temperatura e também fornecimento de energia, dentre outros aspectos, tá? Pois bem, quando falamos de homeostase, não podemos esquecer de relacionar a homeostase aos líquidos corporais. Os líquidos corporais, tanto o líquido intracelular quanto o extracelular,
eles são essenciais para a regulação homeostática. Então, cada um deles possui uma constituição um pouco diferente, tá, em termos de elementos além da água, mas esses líquidos corporais, eles exercem papéis que são fundamentais para a regulação homeostática. Aí na figurinha você está vendo uma representação, tá, do corpo humano, né, em relação à massa magra da mulher e à massa do homem, né. Então você percebe que o homem ele tem um pouco mais de elementos sólidos na sua constituição, um pouco menos, né, na verdade, do que as mulheres. Então ele tem 60% aproximadamente de água no corpo, a mulher em torno de 55%, tá? Isso é um valor médio, tá? E aqui você encontra onde estão localizados esses conteúdos de água. 2/3 da nossa água corporal está dentro da célula, e 1/3 está fora da célula. Então, fora da célula, esse 1/3 de água que nós temos está presente em cerca de 80% no fluido intersticial, ou seja, nos tecidos, tá? E 20% está no sangue, então está constituindo lá o plasma sanguíneo. Então essa representação aqui dos líquidos corporais ela vai ser importante para a regulação de alguns aspectos. Por quê? Porque os fluidos corporais eles são sistemas de transporte, sistemas que ajudam, né, no transporte e mistura de elementos no corpo, como, por exemplo, o transporte de gases a partir da corrente sanguínea, oxigênio e dióxido de carbono, transporte de minerais, transporte de nutrientes, né, macronutrientes, como lipídios, proteínas, carboidratos. Então, esses elementos, né, como também remoção de metabólitos, que são subprodutos do metabolismo, essas atividades todas acontecem por meio de transporte associado aos líquidos corporais, né? Obviamente, né, nós não podemos deixar de lembrar que esse transporte, parte dele é feito pelo sistema circulatório, então envolve uma ação do seu coração, da rede de vasos sanguíneos que nós possuímos, e temos também os líquidos, como eu falei, nos outros compartimentos, que seriam o interstício, né? Os líquidos que estão associados aos tecidos, que têm um papel importante também na filtração de elementos que vão passar pelos vasos linfáticos e também passar pelos linfonodos. Então aí entra a atuação do seu sistema imune como elemento de defesa. Não poderíamos esquecer a atividade renal, né, como sendo um importante elemento de filtração para a manutenção da homeostase corporal, uma vez que quando existe excesso de algo no seu sistema circulatório, isso pode ser eliminado, né, através da urina. Então, é muito comum, por exemplo, utilizar a urina como um parâmetro clínico, né? Então, a partir dos constituintes da urina, o médico pode saber se você está com algum grau de infecção, se você apresenta uma perda proteica excessiva, né, a partir dos níveis de ureia que estão lá na urina. Então, é possível identificar se existe algum outro elemento que está presente na constituição da urina que não deveria estar, por exemplo, para situações de controle antidopagem. Então, é possível identificar qualquer substância ilegal a partir de um exame de urina, porque todas essas substâncias elas acabam caindo na corrente sanguínea de alguma forma e acabam sendo observadas, né, filtradas nos rins para a formação da urina. Então, quando se excreta em excesso de um hormônio na urina, quando você identifica uma dada substância que não deveria estar presente na urina e está, então é possível fazer uma constatação de que a pessoa está fazendo uso ilegal de alguma substância ou está tomando algum medicamento, né, que tenha relação com, de fato, a questão, né, do uso ilegal de substâncias, tá? Então, no sentido dos tecidos, os líquidos vão passar por uma filtragem nos linfonodos, né, que seria muito mais para título de defesa, e esses compartimentos eles trabalham, né, em parceria. Então, tanto as células quanto o sistema circulatório, quanto os líquidos intersticiais, eles podem ceder água ou receber água de um dos outros compartimentos, tá? Então, o movimento desses líquidos corporais acontece pelo sistema circulatório, sistema linfático,
e também chega até os capilares, espaços intercelulares, né, de tráfego, que é justamente como o corpo ele trabalha os aspectos de difusão e os aspectos de transporte, né? Então aí, por exemplo, no caso do sistema circulatório, né, quando você tem lá as células, né, formando um determinado tecido, e os capilares nos espaços intercelulares, eles vão fazendo difusão dos gases, né, recebendo dióxido de carbono, transferindo oxigênio. É um exemplo de regulação homeostática. A partir do momento que aqueles receptores do sistema nervoso, né, no caso os receptores, identificam que os níveis de oxigênio estão baixos ou que os níveis de CO2 estão altos, aí vai acontecer um ajuste corporal para a regulação da homeostase. Então, por exemplo, se você inicia uma atividade física, a princípio, sua respiração ela vai aumentar. E aí, por que a frequência respiratória vai aumentar durante o exercício? Nossa, a frequência respiratória vai aumentar durante o exercício, principalmente porque durante o exercício as ações metabólicas celulares de geração de energia geram como subproduto, né, como metabólito, o dióxido de carbono. Então você está aumentando os níveis de gás carbônico, né, de CO2 na corrente sanguínea. A partir do momento que o corpo identifica isso, que os níveis de CO2 estão aumentando, então ele precisa aumentar a liberação para o meio externo, né, para a atmosfera desse gás. Como é que ele vai fazer isso? Bom, ele vai fazer isso aumentando a sua frequência respiratória e vai fazer isso também aumentando a sua frequência cardíaca. Então, tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória, elas vão ser elementos, né, importantes para a regulação da homeostase, tá? Então, a princípio, é esse movimento que acontece durante o exercício. Obviamente, a nossa demanda por oxigênio também aumenta, então esse aumento da necessidade de expelir, né, de expirar o CO2, acaba gerando também uma condição que é a condição de aumentar a captação do oxigênio. Então essas situações, né, elas são ajustadas durante a transição de uma condição de repouso para uma condição do exercício, tá? E aí entra a participação tanto desse sistema de transporte quanto dos próprios sistemas em geral, né, constituintes aí da nossa condição cardiorrespiratória, tá? Pois bem, esses sistemas, desculpa gente, esses sistemas de transporte, né, eles vão também atuar sobre os nutrientes, né, como o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal, o próprio fígado, o sistema musculoesquelético, todos eles são importantes para a regulação da homeostase, todos eles vão ser importantes para, de alguma forma, né, ajudarem no tráfego de substâncias e, consequentemente, manter o equilíbrio. Né, o equilíbrio principalmente, né, dos seus constituintes internos. Então, o nosso sistema nervoso ele é dotado da capacidade de ter sensores de diferentes tipos, né, como nós falamos na aula passada, como quimioceptores, como baroreceptores, como nociceptores, como termorreceptores, mecanorreceptores. Todos esses tipos variados de receptores estão monitorando 24 horas os nossos parâmetros corporais internos, a fim de, a partir dessa condição, emitir respostas ou simplesmente manter o corpo dentro de um padrão, tá? Então, à medida que níveis de glicose modificam, a partir do momento que níveis de sódio na corrente sanguínea se alteram, a partir do momento que a quantidade de água é excessiva no corpo, a partir do momento que está faltando água, a partir do momento que os níveis de gás carbônico, de oxigênio, que todos esses parâmetros modificam, todos esses sistemas atuam aí de maneira a tentar, de alguma forma, equilibrá-los e ajustar as nossas condições para que nós mantenhamos, né, a nossa homeostase corporal, tá? Então é muito importante, né, perceber essa condição, né, do nosso corpo, que o nosso corpo tem de regulação, tá? Então a remoção de produtos finais, por exemplo, está associada a alguns sistemas, e aqui
Eu não falei especificamente, mas, por exemplo, o trato gastrointestinal, ele atua muito, de maneira muito incisiva na regulação da nossa fome, para que você mantenha o equilíbrio, né, dos nutrientes a curto prazo. Então, tanto o estômago quanto o intestino, eles liberam fatores que podem modular a sua fome, a partir da identificação, né, da ausência de alimento. Quando você está em uma situação de jejum, por exemplo, o fígado é capaz de liberar glicose para regular isso. E os músculos, como nós falamos também, eles também podem ceder nutrientes, que seria o caso de ceder proteína, caso você esteja numa situação de falta de alimento, né? Então o músculo ele é capaz de entrar num estado que a gente chama de proteólise, para que a partir da quebra de proteína, essa proteína possa gerar nutrientes para a regulação corporal. Da mesma forma, esses elementos aqui eles também são locais de armazenamento, né, com exceção do sistema gastrointestinal e respiratório, mas o fígado e o músculo eles são locais de reserva de energia. Da mesma maneira, né, os pulmões atuam na remoção de produtos finais, como é o caso do CO2. Os rins, nós já falamos, né, do aspecto da filtração. O trato gastrointestinal, nós já sabemos também que ele faz absorção de nutrientes e excreção daquilo que não presta. E o fígado também é um órgão metabólico que vai cuidar aí de regular os níveis de gordura, carboidratos do corpo, né? A partir de ações metabólicas é possível fazer a conversão, por exemplo, de uma molécula de gordura em glicose e vice-versa. Então, esses elementos são muito importantes para a regulação homeostática, tá? E um exemplo de regulação acontece pelo próprio transporte de oxigênio, em que nós temos uma proteína chamada de hemoglobina, que está lá no eritrócito ou na hemácia, como você queira chamar, e essa hemoglobina ela transporta tanto oxigênio quanto dióxido de carbono, tá? Então ela é um transportador desses elementos, tá? Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e vamos gravar um outro para a continuidade.